Olá, dando sequência ao bate-papo com os palestrantes da Segunda Liga Cristo Rei Sul, estamos agora com a nossa querida Fernanda Fernandes, que é católica, professora de História e mãe, e uma grande ativista contra a cultura da morte. Fernanda, o que te levou a militar nessa área? Bom, eu acho que é, primeiro, um chamado de todo católico, né? Quando você lê a Evangelho Vitae, a encíclica de São João Paulo II, você percebe lá que ele faz um chamamento às armas mesmo, dos católicos, e fala que é dever de todo católico fazer esse apostolado. Você pode ter outros apostolados também, mas a defesa da vida, ela precisa ser um apostolado comum a toda a igreja, aos leigos também, né? E foi isso que me levou a defender a vida, defender a família, defender a ordem natural, né? Defender o que na própria encíclica São João Paulo II chama de cultura da vida, frente aos avanços da cultura da morte. Tá certo. Tu milita bastante também na questão contra o aborto. Como que tu vê a situação atual da legislação brasileira em relação a isso? Se há avanços dos movimentos conservadores, dos movimentos católicos, e se há também algum ambiente de pessimismo nessa questão? Eu diria que muitos dos nossos avanços, eles aconteceram na área, paradoxalmente, da defesa, né? Então a gente conseguiu se defender dos ataques, né? Várias propostas que visavam aumentar os casos de permissibilidade do aborto dentro do ordenamento jurídico foram de fato barrados. Agora, há um problema relacionado ao ativismo judicial. Esse é um problema urgente que a militância católica precisa tratar, porque uma vez que nós temos blindado o Congresso, de modo que todo o legislativo hoje está blindado em relação à cultura da morte, por outro lado, você tem o STF, né? Você tem o Judiciário desempenhando esse papel de levar a cabo essa agenda da cultura da morte. Então, como eles não aprovam mais no Congresso, eles têm levado tudo para os tribunais para que os juízes que não entendem muito bem qual é o reto papel deles dentro do nosso ordenamento, que eles acabam levando a cultura da morte a cabo. Me parece que, então, trabalhar contra o ativismo judicial, de uma maneira mais emergencial, seja uma das nossas necessidades hoje em dia. Por outro lado, você me perguntou se houve avanços. Eu creio que nós precisamos avançar mais ainda. Nós precisamos reverter os casos em que o aborto ainda é permitido, infelizmente. A gente precisa sempre lembrar e trabalhar com a realidade de que o aborto é o assassinato de um ser humano inocente no ventre materno, e que não há nada que te avalize, que avalize o Estado, que dê ao Estado o poder de dispor de uma vida inocente, né? Então, fomentar essa discussão, começar a pensar em projetos de lei que visem uma proteção maior ainda da dignidade da pessoa humana, acho que são os próximos passos que nós devemos tomar. Muito bem. Aproveitando a questão da cultura da morte, outro ponto, né, que hoje é muito atacado é a família, né? A família, a insalubridade matrimonial e até mesmo a questão das famílias numerosas, né? O que poderia ser feito com mais veemência hoje, tanto por parte dos católicos, dos conservadores, nessa questão? Em relação à cultura da morte, ela tem várias facetas. Ela tem, por um lado, o aborto, ela tem a eutanásia, né? Então, o aborto, você mata os bebês que são indesejáveis. Na eutanásia, você assassina os velhos que já são imprestáveis dentro de uma determinada lógica, né? Uma lógica de mercado em que ninguém mais quer cuidar de alguém que não produza, que não seja, entre aspas, útil à sociedade. Você tem também, dentro da cultura da morte, o enfraquecimento dos laços, dos corpos intermediários, da família, das comunidades, de espaços como esse, a Liga Cristo Rei, né? De modo que, para a cultura da morte funcionar plenamente, é preciso que todo o poder esteja concentrado no Estado,
e o indivíduo, a pessoa, esteja completamente atomizada, sem, inclusive, ter a célula máter da sociedade, que é a família. Então, a família, ela é o alvo preferencial dessa cultura da morte, porque ela é a principal inimiga da cultura da morte. Tanto a família na sua formação material, né, o número de filhos, quanto nos seus direitos abstratos, o direito de você educar o seu filho, né, o direito de você tomar decisões em relação a vários aspectos formativos dos seus filhos. E você me perguntou o que fazer. Bom, no campo da cultura a gente precisa fortalecer esses vínculos, né? Fortalecer a família, fortalecer o nosso direito de educar os nossos filhos, o direito à vida, fortalecer esses corpos intermediários que se colocam como uma espécie de amortecedor entre o Estado totalitário e o indivíduo atomizado. No aspecto prático, há uma série de coisas que a gente pode fazer, inclusive no aspecto legal. Eu acho que é dever de todo católico defender uma reforma tributária que leve em conta a família e que seja uma reforma tributária que abrace as famílias numerosas. Até porque, mesmo que você seja ateu ou que tenha outra religião, as famílias numerosas são interessantes aos olhos do Estado. Porque o Estado serve para proteger e perpetuar no tempo uma determinada sociedade, né? Essa nossa sociedade. Então, perpetuar no tempo significa também ter filhos para que a nossa sociedade continue. É o grande problema que, por exemplo, hoje a Europa precisa lidar, com qual a Europa precisa lidar hoje. Eles não têm filhos, eles estão desaparecendo, né? Você pensa aí num raio de 50, 60 anos, do que será da nação alemã, da nação espanhola, quando eles têm uma taxa de reposição tão pequena. Então, pensar a família numerosa nos seus aspectos políticos, por exemplo, na Hungria, você tem direito a votos conforme o número de filhos que você tem. E o que faz todo sentido. Quando você imagina num estado de hoje, em que é um estado totalmente pautado no rolamento da dívida, o Estado faz os gastos porque ele está rolando dívidas futuras. Nada mais justo que quem tem vários filhos e se preocupa muito mais com o futuro, inclusive do nosso aparato estatal, porque meus filhos estarão aqui daqui a 80 anos, quando talvez eu não esteja mais, né? Então, seria desejável, por exemplo, que uma reforma política incluísse pontos que levam em consideração uma preocupação muito mais legítima das famílias com o futuro de um Estado cada vez mais perdulário. Reforma tributária, como eu falei, que leva em consideração as necessidades de uma família numerosa para que ela possa se manter, para que ela possa, de repente, abrir mão por um tempo dos dois pais trabalhando fora de casa, para que haja um cuidado mais aprimorado, mais acurado das crianças numa determinada idade, que a mulher tenha de fato a escolha de poder ficar em casa. Não só uma escolha abstrata, no sentido de que não é proibido você ficar em casa, mas que a gente consiga efetivar essa escolha, que a gente possa abrir mão de uma renda em casa. Todas essas questões, elas precisam ser debatidas e elas precisam ser levadas para a esfera política pelo laicato católico, né? Tá certo. Hoje a sua palestra foi basicamente a agenda da ONU e a tecnocracia. Qual que é a relação com a cultura da morte? Tá todo mundo junto e misturado, né? ONU, a ideologia da tecnocracia, a Agenda 21, os objetivos do milênio, tudo isso daí são ferramentas que ajudam a implementar a cultura da morte, porque a cultura da morte é necessária para que você construa um projeto de poder que consiga controlar o que nós conhecemos como nova ordem mundial. A nova ordem mundial precisa de todos esses tentáculos, de todas essas estratagemas para implementar uma cultura da morte que completamente risque do seu coração qualquer resquício de lei natural, do direito natural, para que faça você esquecer que exista qualquer lugar de emanação de ordem e de obrigação moral que não seja
os próprios diplomas jurídicos deles, né? Tá certo. Muito bem. Agradecemos muito a Fernanda Tactani, que nos deu uma excelente palestra no segundo Fórum Regional Sul da Liga Cristo Rei, e esperamos contar no próximo evento. Claro. Eu que agradeço toda a organização, todo o trabalho que vocês tiveram. É animador a gente se encontrar com tantos jovens, com tantas pessoas vindas de diversos lugares do Brasil para poder trocar ideias e aprofundar discussões aqui. Muito obrigado. Até mais. Viva Cristo Rei!